Beleza. Quarta fase da chamada indústria brasileira. Tá? Como eu falei, as fases são subjetivas, depende muito de cada autor, mas nós vamos colocá-la aqui. E esta fase, nós temos a fase que começa com o auge aqui, né? A quarta fase é o que nós chamamos o início da internacionalização da economia. Isso você não pode esquecer. Já caiu um exercício desse da FUVEST, classificando em 5 fases. Aí você tinha que fazer, né, as ligações, se não me fala, FUVEST não, Unesp, eu acho. E tinha que fazer como se fosse ligar ali a coluna a outra. Então tem que conhecer os fatores históricos. Então, meu filho, a quarta fase nós vamos ter o auge Juscelino Kubitschek, JK, o chamado presidente Bossa Nova. Ele levou esse adjetivo por causa da Bossa Nova que surgia, a Bossa Nova que houve até mudança de estrutura, né, culturais brasileiras, o pessoal da Zona Sul do Rio de Janeiro, o pessoal um poder aquisitivo maior, músicos que tinham, por exemplo, a situação de conhecer um pouco mais, né, sobre harmonias, né, harmonias dissonantes e tal. Ele leva esse nome aí de presidente Bossa Nova, mas não é isso que nos interessa. JK vai fazer o famoso plano de metas. Plano de metas. E aí nós teremos o famoso 50 anos em 5, que era 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo. Então, para os críticos era 50 anos de inflação em 5 anos de governo, pelo endividamento gigantesco que aconteceu no governo de JK. E aí nós tivemos então principalmente a indústria de bens de consumo duráveis, que não significa que JK não tenha investido, na infraestrutura, porque se não me falha a memória, posso estar enganado, no governo JK nós tivemos Cozipa, se não me falha a memória, a usina hidrelétrica de Furnas, não é? A construção da logística de transporte de Belém Brasília, a gigantesca Uzi Minas, não é? Que é a segunda maior siderúrgica do Brasil, às vezes já ultrapassou algumas vezes a CSN. Então não é só a indústria de bem de consumo, mas principalmente essa. JK, né, vai fazer a construção de Brasília, que faremos um vídeo sobre isso, dos 60 anos, né, no dia 21 de abril de 1960, ocorre a mudança da capital federal do Brasil, o afastamento, né, da capital do Rio de Janeiro para Guanabara, ali para o interior do Brasil, mas isso vamos depois explicar com situações mais minuciosas o porquê se deu isso, não aqui. E ele investe na indústria de bens de consumo duráveis, que aí no caso surge a indústria de eletrodomésticos e, lógico, a poderosa indústria automobilística, que vai concentrar-se no Parque do ABC. Parque do ABC. O D, meu filho, só vem na década de 1970. Então, é o Parque do ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano. Diadema, ele vai ser incluído nesse pacote aí do ABCD na década de 1970. Mas a pergunta que você faz é: por que a indústria automobilística concentrou-se no Parque do ABC? Primeira situação. Por incrível que pareça, você deve lembrar que no governo de Getúlio Vargas, governo Vargas, foi substituição de importações. E no Brasil foi um país que surgiu a indústria de autopeças antes da indústria automobilística. Então, primeiro havia a existência da indústria de autopeças, principalmente, se não me falha a memória, não é? Lá em São Bernardo do Campo, tá? Tanto é que a figura do torneiro mecânico, o indivíduo que copiava peças. Logicamente nós tínhamos o que também? Nós tínhamos aqui
a Via Anchieta. Olha a logística de transportes aqui. Temos um vídeo no nosso canal onde comentamos sobre os fatores locacionais e também outro vídeo também que eu falo da indústria automobilística, tá? No carro ali, mais informalmente. A Via Anchieta, que vai ligar ao Porto de Santos, né, o maior porto aqui do Brasil. Aí, logicamente, a terceira situação, não é, que nós temos aqui, era uma concentração demográfica, um mercado consumidor em expansão. E aí, isso aqui acaba atraindo também a mão de obra, principalmente de migrantes nordestinos, tá? A mão de obra que na época era barata e pouco qualificada. Também tínhamos o que nós podemos afirmar de logística, né? Essa palavra é bonita você colocar isso. Energia, né? Ali próximo a algumas bacias do Sudeste, né? E também a logística de comunicações. Isso faz com que a indústria automobilística concentre-se no Parque do ABC, trazendo então uma desigualdade brutal de São Paulo em relação ao restante do país. Lembrando que, se não me falha a memória, posso estar enganado, a população de São Paulo vai superar a do Rio de Janeiro, se não me engano, em 1950. E São Paulo já levava, né, a adjetivação de locomotiva do Brasil. Inclusive, no governo Vargas havia uma charge que mostrava já São Paulo, era locomotiva, e os vagões vazios, representando os estados brasileiros, por a concentração grande de indústrias. Então Juscelino Kubitschek realmente se endividou, mas trouxe aqui para o Brasil uma mudança muito grande, né? O eletrodoméstico, para quem não sabe, ele foi ele foi de certa forma, dentro daquele contexto histórico, um liberador de mão de obra feminina. Não vou aqui questionar de machismo ou não. Você olha a história, você não pode ficar usando os termos de hoje, outrora. Entretanto, nós sabemos que naquela época nós tínhamos uma mão de obra masculina muito superior à feminina. E o eletrodoméstico, na realidade, qual que era a situação? Havia uma certa, entre aspas, liberdade feminina. Não estamos questionando aqui feminismo nem nada. Estamos falando da década de 50, meu filho. Então, aí era a geladeira que a comida não estragava, o fogão, o liquidificador e outras coisas que apareceram. Como eu sempre falo para vocês, cuidado quando olharem ao passado com os olhos de hoje, porque acontece muito isso. E você tem que entender que estamos falando da década de 1950 e não é hoje, 2020 praticamente. São 70 anos que nos separam, tá ok? Então vamos dar aquela paradinha, louco abril, aqui ó, louco abril dando aquela paradinha, para falarmos sobre os governos militares que ainda estão na quarta fase. Filhão, estamos continuando, demos aquela paradinha, louco abril. E aí vamos falar a quarta fase agora, governos militares. E isso traz, meu Deus do céu, traz um monte de situações. Crescemos ou não crescemos? Foi bom ou não foi bom? Não vamos entrar no mérito das torturas, não vamos entrar, vamos apenas entrar no mérito do crescimento econômico, tá? O seu professor de história, né, com conhecimento muito maior do que esse velho crocodilo aqui, que já está decrépito, logicamente irá aprofundar nessas fases do governo militar. Só lembrando a vocês que começa, não é? Que começa com Castelo Branco, passa por Costa e Silva, aí tem a trinca que vai, Costa e Silva tem um derrame, aí trinca vai ser comandada pelo Rademacher, entra o Emílio Garrastazu Médici, depois o Ernesto Geisel e por fim João Batista de Oliveira Figueiredo. São 5 presidentes e uma trinca que vai governar o Brasil quando Costa e Silva, se não me falha a memória, teve um derrame e não pôde comandar o país. Agora, a pergunta em geral, os governos militares serão falados por professores de história aí, com minudências. Os governos militares. Bom, vamos lá. Eles são caracterizados por quê? Por altos primeiros investimentos em infraestrutura. Quando você pega a infraestrutura dos governos militares, você vê, por exemplo, investimentos na área de energia. Então aqui, por exemplo, nós temos no governo Geisel
né, a construção de Itaipu, que por muito tempo foi a maior hidrelétrica do mundo, hoje é a segunda maior em funcionamento, a terceira é Belo Monte, a quinta é Tucuruí. Então vocês vejam que nós temos grandes hidrelétricas. A outra é a usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, tá ok? Itaipu é no Paraná, ela é uma binacional. Temos também, por que não falar, do projeto, né, do acordo Brasil-Alemanha, do acordo nuclear, que foi feito no governo Geisel, Brasil-Alemanha, e que de certa forma foi se afastando cada vez mais dos Estados Unidos, com os famosos projetos Angra, que não falaremos aqui, apenas estamos citando para que você não fique, não é, com uma lousa pelada. E depois também nós temos o seguinte, filhão, temos também o Proálcool, o Programa Nacional do Álcool, tá? O Programa Nacional do Álcool, que foi criado, e isso nós temos vídeos falando, que ele vai surgir no governo Geisel também, principalmente depois da famosa Guerra do Yom Kippur, não é, que foi a guerra que aconteceu entre países árabes tentando reconquistar os territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias em 1967 para Israel. Ora, o que acontece? Os governos militares também foram caracterizados pelas chamadas obras faraônicas. Professor, o que é isso, obra faraônica? Obras que eram necessárias, obras portentosas, porém foram obras que tiveram superfaturamento, superfaturadas, não é? Segundo alguns, as grandes empresas, as grandes construtoras que você tem no Brasil hoje, elas vão realmente se locupletar nos governos militares. E aí nós temos, por exemplo, a Transamazônica, que antigamente o ufanismo brasileiro, aquele excesso de patriotismo, dizia que você via da Lua. Não se via a Transamazônica da Lua, só se você for o super-homem. Não tem como você ver uma rodovia da Lua, meu filho, para com isso, nem a muralha da China. Isso é uma coisa que nem se o cara tiver com o coco chapado. Então, a famosa BR-230, cuja o slogan que a crítica dava é: liga nenhum lugar a lugar nenhum, ou vice-versa. Quer dizer, não ligava nada, não integrou absolutamente nada e foi gasto muito pesado. Tivemos a Ponte Rio-Niterói, que quando você estuda história aí, você vê que depois, em 1975, houve a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Aí quando se fundem, fica o estado do Rio de Janeiro com a capital Rio de Janeiro, tá? Para quem não sabe, antes era o seguinte: Guanabara era um estado rico e a capital era a cidade do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era um estado pobre, cuja capital era Niterói. E os dois se unem e fazem a fusão em 1975. Eu estava lá no Rio de Janeiro nessa época. Um salve aí para a turma dos amigos da Barão de Cotegipe, da Barão. Então, Ponte Rio-Niterói. Nós tivemos também o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo, por exemplo, é outra situação também necessária, mas que foi superfaturada. Tivemos também a usina hidrelétrica de Itaipu e outras obras de igual quilate. Então, as obras faraônicas. Mas o governo militar, você sabe bem, nós tivemos o chamado milagre econômico brasileiro. O que foi este milagre econômico, professor? Esse milagre econômico foi um crescimento chinês, crescimento de mais de 10% ao ano. Alguns colocam de 1969 a 73 ou 74 no governo Geisel. Não vai matar ninguém um ano a mais, um ano a menos, meu filho. Pelo amor de Deus. E o que acontece? O milagre econômico ocorre, né? Nós temos um crescimento gigantesco e isso aqui vai ter a duplinha lá. Mário Henrique Simonsen e também Delfim Neto, que está vivo até hoje. E que a famosa frase dele: vamos esperar o bolo crescer para depois partir. Eu já escutei muito essa frase, né, de muitos companheiros meus que, né, eu trabalhei com eles. Então, Simonsen e Delfim Neto, principalmente o Mário Henrique Simonsen. Então, esse milagre econômico foi também causado, né? Nós tivemos no Brasil, o dinheiro estava barato no mercado internacional, então nós pegamos dinheiro barato e fizemos um endividamento externo muito grande dentro do país. Lembrando a vocês que depois desse milagre econômico, nós tivemos então a famosa, na década de 1980, quando aconteceu, isso é importante,
Aconteceu em 1973 a famosa Guerra do Yom Kippur, e essa Guerra do Yom Kippur levou o quê? Levou à primeira crise do petróleo. Primeira crise do petróleo. Temos um vídeo no nosso canal que mostra que falamos sobre a Guerra do Yom Kippur. Depois, em 1979/80, com a Revolução Teocrática do Irã, mais a Guerra Irã-Iraque, a Revolução Teocrática do Irã e depois a Guerra Irã versus Iraque, que durou de 1900 a 1988, tivemos a segunda crise do petróleo. Então, esses fatores fizeram com que o Brasil tivesse um aumento de 5 vezes da sua dívida externa, passando de cerca de 25 bilhões no começo da década de 1970 para quase mais de 120 bilhões no final da década de 70 e início da década de 80. E na década de 80, então, conhecemos o que já foi falado exaustivamente, chamado de década perdida. Então, essa década perdida foi caracterizada pela hiperinflação, que atingiu seu ponto máximo no governo Collor. Entretanto, no governo Sarney, que foi o primeiro governo civil depois dos governos militares, né? Sarney, que você lembra que em 84 tivemos as manifestações pelas diretas já, e a escolha do presidente Tancredo Neves foi indireta. Tancredo não assume, e aí assume José Sarney, que era vice-presidente de Tancredo e que fazia parte da antiga Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido que dava o embasamento para o regime militar. Mas não é isso que eu vou tocar também. Então, a hiperinflação, tivemos a chamada recessão econômica. Então, houve a quebra de indústrias, de bancos, né? Tivemos aqui grande quantidade de greves. Já no final da década de 70, tivemos uma greve liderada pelo Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que foi uma greve geral, 78, 79, se não me falha a memória, a greve geral. Depois tivemos então a quebra de bancos, de indústrias, tal. Tivemos elevados índices de desemprego. Foi uma fase realmente tenebrosa na economia do Brasil, e ela se estendeu por toda a década de 80, inclusive no governo Collor. Então fica aí a quarta fase, faremos outro vídeo sobre a quinta fase para não ficar muito extenso e modorrento. Cola conosco, fião, tamo junto, e aquela paradinha Louco Abreu de novo, e aí eu encerro o jogo. Paradinha Louco Abreu?